Sejam bem-vindos, empresários e empresárias de Cabo Frio. Eu sou Ana Fernandes, especialista em tráfego pago e Google Meu Negócio. Hoje o nosso assunto vai ser todo dele, Google Meu Negócio. Uma ferramenta gratuita que muitas empresas, como eu poderia falar, não sabem o poder dessa ferramenta que tem na mão. Então, deixam ela meio de escanteio. Então, ele vale sim um assunto que é muito importante para a empresa. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Pablo, mais um MercadoCast aqui com a gente. O Google Meu Negócio é uma ferramenta maravilhosa, de potencial imenso. Ela é sim negligenciada pelos empresários, porque acaba não vendo o valor, talvez pelo fato de ela ser gratuita. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. A última vez que tu viajou, onde tu buscou o melhor restaurante da cidade? Onde comer? Onde tem uma churrascaria? Qual foi a tua pesquisa para qualquer coisa que tu comprou? Foi no Google ou não foi no Google? O Meu Negócio, ele é uma ferramenta tão boa, com tanto potencial, e a gente tem tanto para falar dele aqui hoje, Ana. E a gente vê um oceano azul, um mar de oportunidades, tanto para o empresário quanto para quem pretende trabalhar com o Google, né? Uhum. Vamos começar falando pelo empresário, já que o MercadoCast é um podcast feito de empresários para empresários. Vamos ver, vamos pegar me dá uma ideia de por que o empresário precisa olhar para essa ferramenta com mais carinho. Porque o Google Meu Negócio, ele é o espelho. O espelho não, ele é a loja virtual que trabalha 24 horas por dia para ele, de graça. Então, tu tem o teu showroom, vou pegar uma loja de carro. A loja de carro tem o showroom dela, trabalha de 9 às 18, de 9 às 20, enfim, o horário que seja. E o Google Meu Negócio é o showroom dele online, gratuito, onde as pessoas vão buscar. Quando tu precisa de um serviço ou de um produto, tu sempre vai, sempre não, né? Sempre é demais, mas a pessoa vai no Google. Hoje, 93% das pessoas que buscam algum tipo de serviço ou produto pesquisa no Google. Não é sempre, mas é Mas é 93%. 3. E tem um outro dado que ainda é melhor ainda. 98% das pessoas, antes de fechar algum serviço ou comprar o produto, quando a gente está falando isso de comércio local, tá? Ela lê as avaliações do Google. Então, ela vai lá, ela avalia se aquela empresa é boa ou não pelas avaliações. Então eu vou ratificar minha informação. Não é sempre, mas é 98% É, das vezes. que eu ia dizer sempre, mas... Então, porque o Google, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta de intenção. Quando tu tá intencionado a comprar algo ou intencionado a fazer alguma coisa, tu vai no Google. Diferente de rede social, a rede social, ela é uma ferramenta de atenção. Tu tá despertando o desejo naquela pessoa. Vou dar um exemplo de mulher. Eu nem tô pensando em pintar o meu cabelo, mas começa a aparecer lá pra mim um monte de cabelo. Aí eu vou, legal esse cabelo, legal. Tá, talvez um dia. Mas quando eu realmente quero cortar o meu cabelo, onde que eu vou ir buscar? Se eu já não tenho o meu salão, o lugar que eu quero ir, eu vou ir no Google. Onde comprar, onde cortar o meu Tu cabelo. vai para a famosa pesquisa, onde cortar o cabelo? Ou onde cortar o cabelo perto de mim? Perto Onde de cortar o mim. cabelo feminino? Agora tu Né? falou outra coisa também, que perto de mim é uma palavra que ela teve um aumento de 400% no último ano. Por quê? Porque as pessoas querem fazer as coisas quanto mais próxima a elas, que elas não precisam se locomover, não precisam ir tão longe, então elas querem tudo perto delas. Por isso que o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta para negócio local, porque ele funciona como? Ele funciona como uma geolocalização. Então, ele vai te mostrar ali no máximo, 2 horas de distância do local que tu tá. Ele não vai te entregar mais do que isso. Então, ele trabalha com a geolocalização. E dependendo da busca, tu ainda pode limitar, né? Porque tu pode colocar loja de automóveis a 500 metros de mim. E ele te entrega ainda. Ele faz essa Sim, limitação, né? quando tu vai fazer a busca, Quando tu quiser, tu né? vai botar ali só perto de mim, ele vai te entregar mais próximo. Vai só botar 2 quilômetros. Então, ele vai entregar. Só que como ele é uma ferramenta
que ele é por leilão, ele apresenta um na frente, depois outro. Quanto mais otimizado tu estiver, quanto mais o teu perfil estiver bem apresentável, a tua vitrine estiver bonita, mais ele vai te entregar. Então, às vezes, ele pode te entregar. Eu vou colocar ali, pizzaria perto de mim. E pode ter uma pizzaria do meu lado, mas ela não está tão bem otimizada. Ele Não vai ela, né? O o perfil perfil dela não dela. está Não, otimizado, né? o perfil dela não está otimizado. Ele pode me entregar para uma pizzaria que eu tenha que caminhar 400 metros, porque aquele perfil está melhor otimizado. Está otimizado da maneira que tem que ser. Nós comentamos isso ali em casa e Isso. né, tem uma empresa de um segmento que é perto da nossa casa, que é muito mais validado, com muito mais tempo de estrada na cidade, mas quem chega aqui pode estar em cima da empresa. Mas quando procura, aparece um outro perfil, porque esse está mais otimizado. Isso. Então, às vezes, o cliente, o possível cliente, ele passa pela tua porta para ir até o concorrente, porque o concorrente se apresentou melhor para ele no Google. Porque 98% das pessoas, dos negócios acontecem através do Ou Google Negócio. pelas avaliações ali, tem um maior número de avaliação, tem um cuidado com o cliente de responder aquelas avaliações. Então, tudo isso, A avaliação já é um outro tópico também outro importante, tópico, né? importantíssimo. Uhum. Dentro dessa ferramenta, a gente tem vários tópicos importantes a serem otimizados, que cada vez vai ranqueando mais esse perfil e mais essa ficha. É um trabalho que tu precisa fazer ali semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, porque o Google entende também, quando tu tá fazendo esse trabalho, tu tá cuidando, ele entende que tu também vai entregar um bom serviço pro teu público, porque o Google, ele é, digamos, xarope com o usuário, como que o usuário tá recebendo aquela informação, né? E como que tá sendo repassado isso. Então, eu diria que é mais, por exemplo, É porque o usuário é o cliente o do Google, o né? cliente do Google, isso. Por exemplo, a gente tem Instagram. A gente faz story todo dia, toda hora. E por que no Google Meu Negócio a gente não posta todo dia? É verdade. Ou semanalmente? Não precisa ser todo dia, mas por que toda semana a gente não faz ali? O próprio empresário, ele otimiza o Instagram dele, né? Isso. Ele se preocupa em postar um card, uma foto, um vídeo, não só o Stories, mas ele se preocupa em abastecer, alimentar o Instagram dele semanalmente, diariamente às vezes, mas ele esquece do Google. E o número que a gente já passou aqui, né? Não fazer de bobo, eu sabia desse número. Tal, que 98% dos negócios acontecem através do Google, porque ele é fundo de funil. A gente pode passar um pouquinho de a técnica de funil, né? O conceito de funil. No Google passa muito mais negócio do que no Instagram. Sim, E o empresário, a gente percebe que ele dá muito mais atenção com isso. ao Instagram do que o próprio Google. A gente olhou outro dia também, citando exemplos. Os exemplos são bons porque eles ratificam o que a gente está falando, né? Uma empresa excelente em Cabo Frio, uma empresa validada em Cabo Frio, com fotos postadas há última 4 anos 4 atrás. anos. 4 anos não colocam uma foto. Aí, quando a pessoa fizer a busca pelo produto ou serviço dessa empresa, o Google não vai entregar ela. Porque o Google lê que essa pessoa não presta atenção Não presta no perfil. cliente, isso. No perfil e no cliente do Google, né? E isso que tu acabou de falar. A gente se preocupa em postar, fazer o nosso feed, botar no nosso Reels, a gente faz uma programação mensal e a gente esquece do Google. E lá no Google se faz muita venda. Porque lá na tua otimização também, que é um outro assunto que a gente poderia fazer 10 aulas, são muitos assuntos. Lá tu pode colocar já o link, se tu atende pelo WhatsApp, o link do teu WhatsApp e já fazer a venda pelo WhatsApp, se tu entrega, se tu faz entrega, ou se não faz, ou a pessoa já vai deixar reservado para ti, ou se tu tem uma loja online, quem tem loja também pode colocar lá. Então tem várias funcionalidades
que tu pode trabalhar lá dentro que te trazem venda. Ligação. Tem empresa que não tem horário de funcionamento. Tem empresa que não tem o número de telefone válido. Tu vai ligar, o telefone não funciona. São erros básicos, né? E são empresas que tu sabe que estão aí, que estão funcionando, que Tem performam. condições de ter um... E aí muitas vezes a gente se pergunta isso. Pô, tu tá vendo o cliente ir na loja do lado, que algumas vezes o produto pode ser inferior ao teu, o serviço pode ser inferior ao teu, mas ele tá indo no do lado. Mas por que será que ele tá indo no do lado? Será que a gente já parou pra pensar o porquê? É, com certeza, né? É porque ele é... Porque o outro tá mais bem colocado. Ele tá bem colocado. Ele é impactado lá. Ele é E se impactado. 98% dos negócios acontecem através do Google, do Google Meu Negócio, o perfil da empresa é definitivo para a empresa. Principalmente para nós aqui que moramos numa cidade litorânea, né? A galera vem visitar Cabo Frio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o telefone e vai Onde pesquisar. vai fazer as coisas. Se o cara furar o pneu do carro, ele vai pesquisar borracharia perto de mim, ou borracharia em Cabo Frio. O perfil da borracharia que tiver mais bem ranqueado, mais bem otimizado que o concorrente, ele vai aparecer para essa pesquisa para o cara primeiro. E esse cliente, que ele tá no fundo de funil, ele tá no momento da compra, esse cara tá com a mão no bolso para tirar o dinheiro e colocar dentro da empresa. Ele vai clicar no Rotas, vai até a borracharia, ou vai chamar a borracharia por algum tipo de socorro, se tiver otimizado o perfil, né? Se tiver telefone, os links todos válidos, e vai contratar o serviço, vai deixar o dinheiro dele para quem tiver melhor localizado. Isso. Outro exemplo daqui da nossa região é comida, por exemplo, almoço, pizzaria, churrascaria, seja o que for. A pessoa vai buscar, porque todos nós buscamos no Google onde comer onde ir o que fazer Vamos dar um exemplo. Agora lembrei de mim. Quando a gente chegou aqui, há um tempo atrás, que eu precisava buscar um médico. Onde que eu fui? Nossa, médico. Aí ainda não tinha a minha rede de amigos, a gente ainda não conhecia quase ninguém aqui. Eu disse, não vou pedir indicação pra ninguém. Onde que eu fui? Ginecologista em Cabo Frio. Ginecologista mulher em Cabo Frio. Eu coloquei porque eu queria que fosse uma mulher. Me levou na que estava mais bem posicionada. Fazia um trabalho ali, uma ótima médica, excelente médica. Aí depois foi passando e tal, aí eu fui perguntar para uma colega minha, uma amiga minha, me indica como ginecologista, queria trocar e tal, ela me indicou uma outra, aí eu fui nessa outra, que é a que eu vou até hoje. Eu me identifiquei mais com essa que eu vou hoje, mas eu jamais teria achado ela, se não fosse indicação. O perfil dela não é bom. Não. Não é otimizado. Não é otimizado. Ela não é nem dona do perfil dela. Esse é um ponto fundamental. Ela não é nem dona do perfil dela. A Ana já falou aqui que o Google Meu Negócio é uma segunda porta da empresa. Imagina a tua empresa se tu, por exemplo, gasta 60 mil reais para abrir as portas do dia 1º ao dia 31. O Google Meu Negócio é uma segunda porta. Ele dobra o teu potencial de venda, ele dobra o teu potencial de encontrar o cliente, de ser encontrado pelo cliente. E esse ponto que a Ana citou agora, talvez você não saiba, mas muitos dos perfis, 40%, né? Não. Que não tem... A última vez que eu olhei, que eu estava fazendo umas pesquisas lá para as minhas alunas, para passar as informações, era em média 17% só que tinham. Então, assim, 17% dos perfis são proprietários. Isso. A empresa reivindicou a propriedade. Os outros estão soltos aí. O teu perfil da tua empresa, pode alguém ir lá e reivindicar a propriedade e vai assumir o comando do teu perfil. Recupera depois? Recupera, mas é um trabalho... tempo e dinheiro, né? Porque a gente lá, para fazer o trabalho de otimização, é um valor. Para fazer a recuperação, depende, se for um caso tranquilo, é 8 vezes o valor do que... Depende, pode passar bem. E a gente não pode garantir 100%. E não garante, porque o Google nos diz lá nas políticas dele que ele não garante. Né? Porque como que acontece? Quando abre uma empresa, se a pessoa ela já não faz a ficha dela na hora, quando o usuário começa a ir para aquela empresa... O próprio Google cria aquele perfil, só que ele só cria o perfil dizendo que a empresa tá lá. Ele não faz mais nada, só tá lá. E aí
vai abastecendo aquilo ali. Então, as pessoas não têm a propriedade do perfil dela, do negócio dela. É a mesma coisa que tu comprar uma loja e não ter a escritura da loja no teu nome. Mais ou menos isso. Então, é uma coisa bem séria de se pensar assim, não, a gente não quer aterrorizar ninguém, mas é uma coisa bem delicada. Essa é uma coisa. Tu é dono do teu perfil? Tá dando isso aí. Fica uma pergunta. Porque, na verdade, as empresas, o Google Meu Negócio, se hoje, que a gente vive na era da tecnologia, não é visto com tanta importância assim pelas empresas, que é um erro, imagina como era 5, 6, 7 anos atrás. Porque quando a gente fala de internet, 5 anos é outro mundo. Mudou. A gente fala, nós que vivemos no meio da internet, quando uma pessoa diz que eu sou um dinossauro. Eu comecei em 2021, 2020. Gente, é insano. Nós somos considerados dinossauros, porque nós começamos em 2017, 16 ou 17. A gente é vô dinossauro. Vô dinossauro. Então, a internet é muito rápido. O que era 5 anos atrás, hoje já não vale mais. Então, como que foi acontecendo a criação desses perfis? Eu ia numa loja, recebia o produto ou o serviço e eu queria fazer a avaliação dessa loja. Eu fazia a avaliação e dali se criava um perfil e aquele perfil ia sendo abastecido por outros clientes vão lá e colocam fotos e assim foi indo. Muitas vezes eu tenho certeza que eu estou falando com alguém que tem um perfil, tem uma empresa, essa empresa tem um perfil. E se tu voltar e tentar lembrar quando tu criou, tu não vai lembrar, porque não foi tu que criou, foi alguém que criou para ti. Só que esse perfil tá solto. Aí uma pessoa mal intencionada, ou uma pessoa, às vezes até de maneira equivocada, porque tem empresas com o mesmo nome e tal. A pessoa vai lá e reivindica o perfil. Olha, aí é problema. Aí é problema. Aí complicou bastante. A gente tem falado bastante coisa ruim aí, a gente tá assustando os empresários, né? Essa não é a ideia. Não, a gente não tá assustando, a gente tá alertando. A gente tá, um conselho. Por que o empresário deveria olhar pro perfil e ele deveria contratar alguém para cuidar do perfil ou ele mesmo fazer? Eu sei que ele mesmo pode fazer. Né? Ele pode entrar lá e pode fazer. Pode. Vai ter que estudar? Vai. Mas ele mesmo, de repente, ele estuda 3 meses, 6 meses, por aí, fica bom em otimização. Para ele, para ser pro perfil dele, não, claro, uma grande otimização, mas ele vai conseguir dar conta do recado. Ou ele pode contratar alguém que faça isso. Por qual caminho que tu iria? Se eu fosse. Antes disso, a gente vende o nosso serviço. Isso, a gente vende o nosso serviço. É importante falar. Mas o intuito aqui do MercadoCast é ajudar o empresário. Se for o caminho dele aprender e tal, se ele tiver tempo para isso, tu acha que ainda assim vale a pena ele ir ou ele contrata alguém? Ou como é que ele pode solucionar esse problema dele? Eu tô buscando uma solução para ele. O cara não tá cuidando do perfil dele, o empresário, né? O empresário. Não tá cuidando do perfil, não é dono do perfil. Vai contratar alguém ou vai fazer essa mesma pegada? Dá umas ideias aí pra gente. Não sei se foi uma boa pergunta, mas é assim, dá Não, entendi. um apanhado geral do que essa pessoa pode fazer para solucionar isso aí. Ele pode fazer. Ele pode fazer essas otimizações, ele pode fazer esse trabalho, esse serviço, mas ele vai ter que estudar um pouquinho. Porque tem algumas coisas que tu precisa ter algumas ferramentas para poder fazer essa otimização. Ele tem que contratar ferramentas. Tem essas ferramentas que a gente utiliza, que são ferramentas de geolocalização, de palavra-chave, de fotos, essas coisas. Ranqueamento. Então, mas sim, é possível, é só estudar. A gente estudou. Estuda, contrata as ferramentas e vai trabalhar. Mas eu, olhando para o lado de empresário, porque eu também sou uma empresária, eu contrataria. Por quê? O tempo que eu vou ter que estudar para fazer isso, eu dedico para o meu comércio, para as outras coisas que eu sei fazer bem. Então, eu contrataria alguém que sabe fazer bem isso, que a pessoa já vai ter as ferramentas, a pessoa vai saber como fazer. Porque esse serviço, ele não é eu não vejo como uma despesa. Eu vejo como um investimento. Sim. Porque um perfil bem otimizado,
um perfil ranqueado gera venda. Ele gera venda, né? Ele Dá traz retorno. dá retorno. Lógico, não vai ser um retorno em um mês. Também não é assim. Tu vai fazer essas otimizações um tempo ali, até para essa máquina entender que tu tá trabalhando ali, porque tu tá, que nem a gente viu aquele perfil lá, 4 anos não posta nada. Aí amanhã eu vou lá e posto uma foto, eu vou querer, o Google não tá me vendo. Óbvio que não, tem 4 anos que tu não faz nada, como que ele vai te ver Sim. agora, né? Então, eu contrataria por isso, pelo tempo, porque eu vou ter que estudar, e pela facilidade. Vai ser mais rápido o ranqueamento com um profissional do que tu fazer na unha, como a gente fala, às vezes, quando tem que fazer as coisas na unha. E para que tu tenha um serviço bem feito também. Pra te ter qualidade. Mas sim, dá pra fazer também. Pra gente é de boa fazer essa pergunta. Esse serviço é um serviço que a gente vende, mas a gente tem outras empresas de outros serviços que a gente poderia executar, mas contrata. Porque contratar, tu tá comprando tempo da pessoa, né? E um médico ganha dinheiro atendendo pacientes. Ele não vai ganhar dinheiro otimizando o perfil dele. Ele vai ganhar porque vai trazer resultado. Mas para ele é mais em conta ele contratar uma pessoa. É mais barato. É mais barato e essa pessoa vai trazer o resultado para ele e ele vai fazer o que ele sabe fazer, que é o que ele ganha dinheiro com. É mais barato porque a gente usa muito essa frase, né? Tempo é vida. Então tu tá comprando tempo. Tá comprando tempo. Porque tu vai ter que sair da tua loja, aí tu vai ter que chegar em casa e tu vai ter que estudar. Aí tu vai ter que ir atrás das ferramentas para poder fazer. E aí então tu Compensa, né? compensa. E tu falou que não vai trazer resultado da noite pro dia e tal. Realmente não traz, assim, mas a gente pegou o perfil de um médico aqui em Cabo Frio, a gente, sei lá, em uma semana o cidadão era o dono do mundo aqui, né? Na região. Então acaba trazendo. Dependendo. Que também depende do serviço, né? Depende do nicho. E é isso que eu te falando. Um profissional fazendo, o profissional ele sabe as técnicas que ele tem que usar. Sim, então, ele tem estratégia de palavra-chave, a gente tem um buscador de palavra-chave, a gente tem as ferramentas, né? Que são necessárias para fazer essa otimização e esse ranqueamento. Então, vale muito pena. Eu acho que vale muito a pena, porque tu vai contratar alguém, o empresário vai contratar, o trabalho dele vai ser preencher uma ficha com as informações necessárias, porque a gente só olha superficialmente, mas tu imagina, agora me veio na cabeça, essa empresa que a gente viu lá, que eu te mostrei, que fazia 4 anos que não postava nada, que não te mexia no negócio. Tu imagina como que tá interna essa ficha. Nossa, é verdade. É que na verdade eu lembrei de outra. A gente vai lembrar das coisas. A gente só olha o externo, mas interno tem essa nossa mão aí. Na verdade, essa ficha de 4 anos, ela não existe mais praticamente para o Google. Porque faz sentido. Tu te atualiza, porque o Google entrega conteúdo novo, ou muda as políticas, ou muda a maneira de trabalhar. E tu tem que estar fazendo curso toda semana, todo mês, todo tal. Tanto que tu tem aqui 70 cursos, 70 validações do Google, oficiais do Google. Tem mais esse, pro cara que ele escolher fazer, né? Pra pessoa, pro empresário que escolher fazer, ele vai poder fazer, mas ele vai ter que se atualizar. Porque senão o perfil perde a otimização. Aí não vai compensar. É tipo um básico. Antes, a gente conseguia colocar lá dentro da ficha o WhatsApp com um hackzinho lá que a gente fazia, sim, porque não aceitava. Hoje já dá para te colocar normal. Então, isso é tudo atualização que tu vai fazendo. Tem falando em saber, agora eu lembrei tem lá dentro da ficha daí, que é o interno, tem um espaço que são etiquetas. Nem os meus colegas, até outro dia eu estava conversando com uma colega minha, aí ela não sabia que tinha, eu disse, tem, aí tu coloca lá e ensinei para ela como que ela podia usar aquilo para otimizar. Então são coisas que a gente sabe porque a gente estuda, né? A gente vive no meio. E cada pontinho que tu vai melhorando a otimização, vai melhorando o ranqueamento. Então aí tu soma todos esses pontos e o reflexo é quando alguém procura pelo teu nicho, teu serviço, tu vai aparecer lá em cima. Então, por isso que eu falo que o serviço é barato pro tempo que o empresário ou a empresária vai ter que estudar e vai ter que se dedicar para aquilo ali, contratar as ferramentas, saber como usar. Porque ele vai contratar alguém, o trabalho dele vai ser
fazer esse onboard aí, dessas perguntas e respostas, que tem algumas coisas não, é a empresa dele, ele que tem que dizer, né, como que funciona, e depois as fotos que ele tem que mandar pra gente poder subir. E o resto da Mas é otimização foto back, que né? vai tirar com o celular, vai mandar pra gente, e a gente que otimiza como a gente sabe que tem que otimizar para colocar lá. Então, é isso aí que ele vai fazer. E vai estar recebendo ali venda, serviço, atendimento, as respostas. A gente também ajuda ele a responder. Nós, né? Não respondemos as avaliações, a gente ajuda o nosso cliente a responder. Por quê? Porque a gente acha que o cliente tem que responder porque ele entende o comércio dele, o negócio dele. Ele sabe o funcionamento, ele conhece os E ele colaboradores. entende o cliente dele também. Ele cliente, ele entende o cliente dele. Então ele vai saber exatamente, principalmente quando são aquelas avaliações mais delicadas, avaliações ruins. Então ele sabe como que foi, como que lidou com aquela situação, o que que aconteceu, o que que não aconteceu. Aí, assim, a gente ajuda a como responder de maneira estratégica também para poder ranquear, mas a avaliação ele faz, mas sim com o nosso auxílio daí na recorrência, né? A avaliação, a gente ensina, inclusive, o nosso cliente como pedir avaliação, Como pedir né? avaliação. A gente dá um script para ele de como ele pede a avaliação, como funciona, como vai performar bem, porque a avaliação é prova social e prova social é definitiva para o sucesso da empresa ou não. Não faz sentido nenhum. Empresário, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira, eu já fiz, né? Vou refazer ela. Tu é dono do teu perfil? Segunda pergunta, não é pergunta, é uma afirmação. O que nós fazíamos, nós empresários, tá? Vou perguntar diretamente para ti. O que tu fazia há 10 anos atrás não funciona mais. O que tu fazia há 5 anos atrás não funciona mais. E se 98% dos negócios acontecem através do Google Meu Negócio, passe imperioso e tu, depois de ouvir a gente aqui, saia para resolver esse problema. E não é um problema, né? Mas tem que atualizar. É uma solução. E outra coisa, nós vendemos esse serviço de atualização e otimização. Só que tem um outro dado que a Ana ainda não falou, mas vamos entrar nesse dado, já vou antecipar aqui. Dados do Google nos disseram essa semana que apenas 16% das empresas têm o seu perfil otimizado. Tá? Então 84% das empresas não têm. Mesmo que eu venda esse serviço, eu não dou conta de atender todas as empresas de Cabo Frio. É impossível, humanamente impossível para mim. A gente ainda tem o braço em São Paulo. Os nossos clientes, nós temos um caso de uma cliente em São Paulo que é fenomenal do perfil do Google. Então a gente não dá conta. Busque uma agência, tem várias agências em Cabo Frio, várias agências fazendo um trabalho excelente. Procure essas agências e arrumem o seu perfil, otimizem o seu perfil, ajustem o seu perfil, cuidem do seu perfil. Ele é tão importante quanto o espaço físico da loja. Ele traz resultado, traz dinheiro, bota dinheiro no bolso. E se o teu perfil não está otimizado, tu está deixando dinheiro na mesa do concorrente. Falando em perfil de São Paulo, lembrei também, a gente vai conversando e vão vindo as situações. A gente está com um cliente de lá também, que eu tô fazendo, que é outra situação, que é uma situação bem delicada. Que ele trocou o nome da empresa, ele trocou o endereço, ele não tinha nada. E a gente está lá batalhando, trabalhando em cima da ficha e já deu um resultado. E eu recém comecei, porque dependendo o nível de otimização que a gente tem que fazer, a atualização, a gente tem que ir com mais calma, não pode... Senão derruba o perfil. Senão derruba o perfil, tu vai indo ali. Esse é outro ponto importante de ver como isso deixa claro que o empresário realmente não está percebendo o valor disso. Esse perfil de São Paulo que a gente estava citando agora, que é o outro, não foi o primeiro que eu falei. Não é o primeiro, não. É de um ecossistema do qual nós somos diretores de marketing desse ecossistema, que tem 60 empresas. O tamanho disso... E outra, 60 empresas de high ticket, não é venda de 10 reais, 50 reais. O ticket é high, é high. E simplesmente estava largado o perfil completo da empresa. E agora está resolvido, está em processo de solução. Está em processo, porque é
é uma caminhada, né? A gente vai pegar um perfil aí vou otimizar um perfil. São no mínimo 30 dias só para deixar ele bonitinho ali, para arrumar o que precisa arrumar, fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí depois, mensalmente, tu vai fazendo as otimizações para ir ranqueando, né? Para ir fazendo esse trabalho aí, porque tem vários detalhes que a gente precisa colocar, que é o que a gente falou, a gente poderia ficar aqui uma semana explicando, mas é o detalhe da foto, é o detalhe da palavra, é o detalhe lá da etiqueta que eu acabei dando de graça aqui, é o negocinho da etiqueta que tu coloca, então são várias coisinhas que tu vai colocando ali, que vai trazendo essa ficha para... E isso que tu falou também, que é humanamente a gente não dá conta. Aí eu lembrei de outra coisa também. Lembrei das minhas gurias. É um oceano azul para as alunas, né? Para quem quer começar a trabalhar com isso, se dedicar a fazer, porque é um oceano azul. É um oceano azul porque as empresas elas não estão enxergando não diria essa que é importância. eu ia dizer falta, né? Mas não estão enxergando essa importância. Só que a hora que eles começarem a perceber, a empresa começar a perceber que tá realmente deixando dinheiro na mesa e tá perdendo pro concorrente, vai dar um boom. E quem tiver na frente... Isso aí é um assunto mais profundo um pouco, mas o que a gente tá entrando aqui é que em meia hora eu não vou conseguir, não tenho esse talento para te fazer perceber o quanto isso é importante. A Ana talvez tenha. Mas o que está faltando para os empresários é nível de consciência. Nível de consciência. A hora que ele perceber que o perfil do Google Meu Negócio é definitivo para o sucesso ou não da empresa dele, é quase definitivo, quase definitivo para o sucesso ou não da empresa dele, ele vai olhar para esse mercado. E aí vai ser aquele volume onde todo mundo vai olhar, vai entrar em moda, ajustar, otimizar o Google Meu Perfil. A Mercado Capital que já não vai dar conta. E aí vai abrir oportunidades para novas gestoras, novos gestores de perfil de Google Meu Negócio. Tem muita gente podendo aprender agora e ganhar muito dinheiro com isso. Né? Sim. Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. A gente tem um caso também que eu tava analisando essa semana de um cliente nosso, que eu até acho que eu te mostrei, não sei se eu te mostrei ou não, mas eu tava analisando lá e tal, e só na ficha dele lá, acho que foi, a gente tá em março, foi fevereiro, não, foi em março, ele tinha 25 inicialização de compra pelo Google Meu Negócio. No orgânico, ele não gastou um não gastou um centavo. Ele não fez tráfego para aquilo, ele não pagou tráfego. Não. Ele fez 25 vendas de alguém que procurou onde, o quê, onde ele estava lá. Frio, e ele estava lá. E aí ele estava lá porque tá otimizado, tem os links, tem tudo. Então aí tu faz a conta. 25 ali. Porque às vezes acontece também o Google é uma ferramenta poderosíssima, mas às vezes falta não pega tudo, né? Sim. E aí, outro dado também que é muito importante a gente falar, que 89% das pessoas que pesquisam alguma coisa no Google, ela pesquisou alguma coisa no Google, ela vai no local quase que instantaneamente. Em até 24 horas. Em até 24 horas. Uhum. Ela vai até o local. Então, eu pesquisei alguma coisa e agora... Só que daí... Isso é um pouquinho diferente do Google Meu Negócio, mas quem faz o tráfego pago, quem faz o Ads, o Google tem uma nova conversão, que eles estão conseguindo metrificar quem pesquisou pela empresa e quem foi até a empresa. E aí a gente tem um... Mas daí eu vou sair do assunto, né? Mas daí eu pago. Esse aí é do tráfego pago, isso daí é fantástico. Agora a gente consegue saber se o cidadão clicou, ficou e consumiu. Consumiu a empresa. Lembra que eu tava conversando contigo, aí eu olhei, eu te falei, cara, isso aqui é insano, é muito louco, como que ele... Aí eu tava naquela reunião... Isso foi de janeiro pra cá, né? Janeiro. Aí eu tava na reunião com o nosso analista lá do Google, aí eu conversei com ele a respeito disso, que a gente tava conversando lá a respeito das contas. E aí ele mesmo falou, cara, isso é muito insano, é muito louco. Então, eles conseguem rastrear tudo.
E por aí a gente vê, porque às vezes quando eu e tu, a gente conversa, principalmente eu, porque eu gosto muito do Google Meu Negócio, eu me empolgo, né? Eu fico, ai, não sei o quê. Mas os números não mentem. Tá ali, tá ali, não tem como. E o Google E falando que os números não mentem, Tá né? ali. Nós, graças ao trabalho, empenho, dedicação da Ana, dedicação verdadeira e bonita, nós estamos prontos para nos tornarmos Google Partner, né? Falta alguns detalhes que não são nossos, Não, né? só nossa. Agora, apenas 2% das agências no Brasil são Google Partners. Eu não sei se é no Brasil ou se é no mundo, mas vamos deixar pelo Brasil, tá bom demais. Isso também Vamos não deixar. é. Apenas 2% das agências no Brasil tem o selo Google Partner e a Mercado Capital tá chegando aí. A gente ganhou, a gente teve o ok já. Ok, Falta já. só um requisito Detalhes, que não é nosso, que não é nosso. mas a gente já teve o ok e, E inclusive, tá caminhando. É um tá caminho caminhando. Inclusive, até eu esqueci de falar, mas ontem recebi mais um e-mail também de um outro consultor do Google, Tem que para a gente fazer a reunião. mais Então, a gente está caminhando para isso. Os números não mentem, né? Tá ali. Eu vou, às vezes eu vou fazer os relatórios para mostrar para os clientes. Eu mesmo que já estou acostumado, às vezes eu chego para ti e falo, cara, isso aqui não é possível. Mas a gente vai conversar com e o cliente fala, não, cara, é verdade não. Mas ele falou, não, nosso ticket aumentou, o número de pessoas tá vindo mais gente, a gente está recebendo mais ligação. Então, é uma ferramenta muito poderosa, muito, muito poderosa. Aí a gente entrou um pouquinho Eu fugi um Google Ads, pouquinho, né? Eu Porque, fugi um pouquinho. a gente tem um exemplo de um outro cliente aqui de Cabo Frio, que o ticket dele era, era R$ 56 50 e poucos. e o ticket dele agora foi para 180 e poucos. 180 e poucos. Ele mais que triplicou o ticket dele de mesa, né? De mesa. De mesa. Que é um ramo que a gente acaba nem atendendo tanto mais, porque a gente não prospecta, não busca mais esse ramo. Mas então, por que isso? Porque a gente conseguiu através do tráfego pago, daí não é o Google Negócio, a gente está saindo um pouquinho do assunto. Através do tráfego pago, a gente conseguiu targetar pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que consomem mais. Então, a gente, além de multiplicar o volume de mesas que esse cliente atende, a gente multiplicou o ticket dele. O ticket eu lembro que a gente multiplicou em mais de 3 vezes. O volume eu não lembro se a gente só dobrou ou foi alguma coisa a mais. Mas E esse foi por dobrar também. um perfil que eu fiz do zero. E é um cliente que caminha com a gente até hoje, né? Um perfil que eu fiz do zero. E um perfil feito do Não zero. tinha. Não existia Não o perfil. existia o perfil. Não existia o perfil. E o cliente tem alguns anos já Alguns de Cabo anos. Frio, né? Exatamente. E não existia. Então começou. E um cara super atualizado. Super. E não tinha percebido. Ele não tinha percebido. Ele já tinha feito alguns serviços, né? Mas não tão, acho que específico, dedicado, né? Então, porque às vezes, não te interrompendo agora, mas é exatamente um pouquinho do que a gente estava falando lá atrás. Hoje a gente está tão focado em rede social, em Instagram, em TikTok, que a gente negligencia essa outra parte. Sim. Porque teoricamente a gente não enxerga. Mas o nosso cliente enxerga, porque o nosso cliente vai buscar lá. Que tu falou no início, e tu colocou muito bem, o Google é um... Fechador de vendas. É uma plataforma de intenção. De intenção, é um fechador de vendas. A gente vai no Google quando a gente quer alguma coisa. No Instagram, a gente é impactado por alguma coisa. Desejo. A propaganda invade. A gente tá olhando o feed e aparece a propaganda. Tu não tá procurando TV, mas tu tá rolando o feed, compra a TV, promoção. Tu não tá procurando hambúrguer, mas tu tá rolando o feed e aparece o hambúrguer. Tu é invadido pela propaganda. Já no Google, não. Estou com fome, vou procurar um hambúrguer. Aí eu vou no Google. O meu dinheiro está saindo do bolso. Onde comprar hambúrguer? Qual o melhor hambúrguer de Cabo Frio? O melhor hambúrguer perto de mim? Agora eu lembrei outra situação que aconteceu comigo. Esse mês passado, que eu estava atrás do vestido de festa. Uhum. Onde que eu fui buscar? Com certeza. No Google. Vestido de madrinha de casamento. Fui no Google. Então, todo serviço. A gente estava outro dia fazendo... Tu tá regravando... Tu tá gravando a versão 2025 do teu curso, né? E aí a gente começou a brincar sobre os nichos malucos, né? Os doidos. A gente tem... nós não temos nada, né? A gente conhece um expert, o cara é lá de Brasília,
que ele é nichado em atender terraplanagem. Terraplanagem. Olha os nichos que tem. Foi um outro nicho muito louco que a gente viu também, que, cara, a gente nem imagina que existe o Tem tal um do mercado. que não é engraçado, mas infelizmente todo mundo precisa, que é funerária. Funerária. Tem gente que Se é tu nichada em funerária. se especializou, Se vai atender só especializa, funerária. vai atender só aquilo ali. Porque, infelizmente, a gente um dia vai Vai. precisar, né? Então tem nicho que Floricultura, estética, médicos. É que a galera, quando vai buscar. Aí a gente já está falando no olhar do gestor, né? Quando ele vai prospectar o cliente, ele acaba indo em médico, estética e sei lá o que, os mais hypados, assim, loja de automóveis e tal. Mas tem tantos outros. A gente atendeu com sucesso um posto de combustível, por postos de exemplo, né? Posto de combustível. combustível. Então, tem algumas coisas que saem fora do padrão, né? Ah, um chaveiro. Chaveiro. Todo mundo Entrega precisa de de um chaveiro. gás. Entrega de gás. Esse é um mercado muito bom Hum. porque o giro é grande dentro da empresa e se tu for um gestor de tráfego, tu prospectar a pessoa e mostrar para ela, conseguir mostrar para ela o valor do perfil, essa pessoa tem condições de te contratar rindo, rindo, Entrega né? de gás. Nossa, se a gente E parar não pra deve ser tão pensar, prospectado, né? acho que não. Acho que não é não, porque a gente vê a maioria dos perfis não são otimizados, né? Então, não são não. Então, pensar fora da caixa, Pensa né? fora da Porque é isso que tu falou, na hora que a gente pensa, estética, cabeleireiro, mercado, sei lá, as coisas mais, mas tem tanta coisa que a gente caixa. nem imagina. A gente está. A Mercado Capital está caminhando, ainda não está, mas está caminhando para nichar no ramo da construção civil, porque o ecossistema que a gente é diretor de marketing lá é do ramo da construção civil, da movelaria, né? Então a gente vai acabar nichando para isso, Se mas especializando, se né? especializando nisso. Mas são. E também por causa da nossa história, né? Eu tenho 30 anos de obra, eu nasci dentro da obra, cheirei a poeira da obra há muito tempo, porque eu trabalhei muito com a mão na massa mesmo. E aí depois a gente constrói para vender e a gente vive a obra. Então é o nosso nicho, é o nosso chão e agora A gente conhece bem, a né? gente conhece bem. Agora com esse mega empreendimento aí, não tem como ser diferente, a gente vai acabar nichando. Mas para o gestor, ele tem infinitos nichos. Se Possibilidades. ele pode sair, se ele sair numa rua, ele trabalha o dia inteiro só numa rua Só fazendo numa a prospecção. prospecção, né? E aí falando do meu nicho, do meu setor, que é o de vendas, se a pessoa fizer 7 visitas, ela faz uma venda no início. Porque depois ela vai ficar melhor e a taxa de conversão vai a 30%. Então ela vai para entre 4 e 5 visitas para fazer É uma uma venda. venda. E conhecendo a prospecção, essa prospecção ativa, outbound, né? Inbound. Essas 7 visitas a pessoa faz em. Ó, vou exagerar, em um dia. Mas ela faz em meio turno. Essas 7 visitas e prospecções. E tu fala isso lá numa das aulas do curso que tu fez dessa versão aí 2025, que a pessoa pode trabalhar, inclusive, depois do horário, né? Sim, Ela pode ser um segundo emprego, como tu olha para essa pegada aí da mulher, né? Porque tu é nichada e tu atende a mulher, tu tem esse propósito e tal de dar liberdade financeira para as mulheres. A mulher pode manter toda a rotina dela que ela tem e tirar 2 horas por dia, ela consegue se transformar numa gestora e consegue. depois de algum tempo sair para fazer as suas prospecções, vendas, seja em visita ou seja por Por telefone, né? Como telefone. é que funciona? É porque, ó, a gente fez um cálculo. No início, a pessoa, ela ainda não tem, como é que é? Não pegou a linha na venda, ou daqui a pouco ela já é uma vendedora nata, aí melhor ainda. Mas mesmo antes, a gente faz um cálculo básico que se ela visitar duas empresas por dia, 5 vezes na semana, só de segunda a sexta, são 10 visitas. Se em 10 visitas ela não fechar nenhuma, ela tem que rever, né, como que ela tá fazendo essas visitas. Então, Vamos voltar um pouquinho, mano. Em volta. quanto tempo ela demora para aprender o que ela vai entregar para o cliente? Aprendeu o que ela vai entregar?
Eu, A gente falou que o empresário deveria estudar uns 6 meses e tal, porque a gente uhum, considera que o empresário vai estudar só aquele. Ele vai trabalhar no que dá dinheiro para ele uhum. e vai estudar. Mas se a pessoa se dedicar a estudar o Google Meu Negócio, ela. em- Em um mês, ela já está conseguindo né, verbalizar. Em um mês, ela já está monetizando. monetizar. Ela já Em um consegue mês. fazer a venda Uhum. e ela consegue entregar um trabalho justo para o Consegue, empresário mesmo. consegue. Consegue, e até porque ela vai ter um suporte ali, né? E ela vai ajudar esse empresário. Com certeza. Ajuda de Com um certeza. mês. Porque E para ela melhorar e entregar um excelente serviço, tu acha que é estudo contínuo daí ou não? tu vai ter que estar sempre te atualizando, não tem jeito. Não, não vou dizer que O Google muda, o Google né? muda praticamente todo dia. Então, tu vai estar sempre te atualizando. Só que quando a gente já tá no meio, a atualização é mais fácil, porque tu já tá ali, tu já tá no caminho. Então, só é uma coisa que muda aqui, outra coisa que muda ali, um aperfeiçoamento. Então, ela já tá ali dentro, ela já tá inserida, né? Aí, claro, depois, sei lá, quero ir pro Ads. Aí sim, o Ads, tu já vai ter que ter um pouco mais de dedicação, porque já é um pouco mais complexo. Mas o Google Meu Negócio, ele é a porta de entrada para quem quer pro digital. Então essa pessoa se dedica a estudar um mês, depois ela faz 2 visitas por dia, 2 prospecções, que se Enquanto ela for boa em ligação, ela pode fazer por ligação. Eu sou muito da visita no tete a tete, né? Da venda no tete a tete, venda no X1. Eu gosto, eu amo fazer isso, vender para o meu cliente. Então, se ela quiser ir vender, muito melhor e a taxa de conversão é maior. Mas vamos dizer que ela consegue fazer 2 visitas por dia, são 10 por semana, ela vai ter uma taxa de conversão de 10%, que, gente, dá para fazer, tá? Dá para fazer bem de boa. Ela fez uma venda por semana, são 4 vendas no mês. Essa venda, ela tem o serviço de otimização e tem a recorrência. isso aí. E eu diria mais até. No início da aula, na metade do curso ali, ela já pode sair a vender. Porque ali ela já vai ter a base para poder fazer o trabalho. E aí depois ela termina as aulas e segue fazendo o serviço. Porque o que, que eu pensei? Eu pensei o quê? Ah, a pessoa ela não tem tempo. A pessoa tem filho, a pessoa tem um outro emprego, ela não tem aquele tempo de dedicação. Então eu sintetizei muito. Eu fui muito. Eu até falei alguma coisa contigo, eu disse, Pablo, eu acho que as minhas aulas estão um pouco curtas e não tem tanta aula. Acho que será que a galera não vai reclamar? Porque às vezes tu pega curso que são 30 aulas, 50 aulas, 60 aulas. Sim, mas nós fizemos um curso de mega aula e é muito tempo, né? É muito Daí é tempo. muito tempo. Então, aí, mas foi isso que eu pensei. Disse, não, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou ir direto e reto no assunto. Eu vou entregar o ouro. Então, ali eu ensino passo a passo, desde fazer uma ficha do zero, para quem não tem, até otimizar. Então, eu dou passo a passo, explico tudo. Só que, mesmo eu dando passo a passo, explicando tudo, eu consegui não sair do foco. Foi só ali, eu não converso, eu não. É isso aqui, ó. Tu faz aqui, clica aqui, sobe lá, faz Botão isso, por botão. botão por botão, direto e reto no assunto. No assunto. Porque a minha intenção era essa, que em 30 dias ela já consiga até uma renda de Google Meu Negócio. Esse foi o meu objetivo. Não encher linguiça, fazer 50 mil aulas com um. Poderia? Poderia. Mas eu quis ser objetivo, eu quis ser. Facilitar o máximo que eu pude facilitar. Aí depois, claro, tem área de membros que vai poder tirar dúvida. Ah, tô com uma dúvida aqui. Ah, tem aqui. A Faz gente um grupo também de vai. apoio. É o grupo de Tem um grupo de apoio. apoio. A gente também vai atualizando. Ah, se é uma atualização nova, a gente também vai atualizando a aula. Então tem todo um suporte, né? Não é, tá aqui, acabou e era isso. Não, tem todo um suporte que sim, ela vai ser perfeitamente capaz de fazer e perfeitamente capaz de entregar um ótimo serviço. E ajudar o cliente E dela, né? ajudar o Que é o cliente. mais Porque importante. ali eu tô entregando o completo ouro, o que eu estudo já há quase 10 anos. Eu entrego ali coisa que eu lá no início eu tive que, sei lá, fazer não sei quantos mil cursos para saber que eu tinha que botar um número numa foto. Então ali já tá mastigado. E Ela já sabe qual o botão que ela tem que botar, apertar. essas mulheres, muitas vezes a gente vê, isso acontece
Direto, elas passam a ganhar mais que os maridos. Ai, com certeza. Algumas ganham mais. Não é só a liberdade Não, financeira, ganha mais que o marido. e ela vai poder dizer assim: hoje eu ganho mais do que meu marido, tu imagina? E realmente é possível, sim, muito possível, porque é um trabalho que as empresas precisam, é um trabalho que tu pode vender a recorrência, tu pode. Existem duas formas, né, que tu pode vender ele. Só para aquela pessoa que quer só organizar a casa, que nem eu falo, só quero organizar a casa, não quero mais. E vai ter aquela pessoa que vai querer seguir na otimização, que no meu ponto de vista, toda empresa deveria fazer isso. Fazer a otimização mensalmente, subir foto, produto e ir melhorando lá com as técnicas que a gente utiliza. Então ela vai ter um trabalho de recorrência aí também. E o outro ponto forte do curso foi a precificação, porque a mercado tem a sua receita, né? Não é o curso que vai pagar as contas, por exemplo. O curso não paga as contas, a gente tem. E tu encontrar uma precificação que a pessoa fazendo uma venda, ela paga o curso 6 vezes. Nossa. Gente, é uma das coisas assim, a gente já está na estrada há muito tempo. A gente já está estruturado, validado. E a gente investe até hoje. Quando se por algum motivo tu ainda tem essa cabeça, ou alguém perto de ti tem a cabeça, vendedor de curso, não sei o que. Gente, eu compro curso até hoje. Esse ano, gente, Nossa, eu não... esse tipo de curso, mentoria, tem a ambiência. Às vezes, a gente comprou um curso muito caro, a gente não fui eu, né? Muito caro esse ano, que não é para aprender nada, porque tudo que tá ali a gente executa. E a Ana me perguntou, por que tu comprou esse curso? E eu respondi, por causa da ambiência. Eu quero estar com gente que performa mais do que eu, quero estar com gente que vive o mundo. A internet mudou a tua vida? Nossa, completamente. A internet mudou a minha vida. Com E, certeza, mudou a minha vida profissionalmente, mudou a minha vida pessoalmente. Hoje eu sou uma profissional melhor, eu sou uma mulher melhor, a minha cabeça explode. Eu tenho muitas coisas eu conquistei com a internet, muita coisa eu conquistei. Não só a minha liberdade financeira, mas a minha liberdade pessoal também, como pessoa. Te ajuda muito, né? E fazendo o adendo do que tu tava falando, esses vendedores de curso, não compra curso. Eu sou a prova viva. Eu vim de um curso. Eu sou a prova viva disso. E o primeiro curso que eu fiz, acho que a gente até falou em uma outra oportunidade, foi um curso caro, um curso denso. Eu não sabia nada, eu não sabia. Não, ligar o computador eu sabia porque eu trabalhava, mas eu não sabia o que era Google Ads. E eu fiz aquele curso todo. Eu cheguei pra ti e falei assim, Pablo, eu vou fazer porque isso é muito caro. Eu sou obrigada a fazer esse curso pra ver se vai dar certo. E foi lá que eu me apaixonei pelo Google. Foi esse curso que me deu a base. Daí depois disso eu só fui indo, fui indo, fui indo. Então, quando tu aplica o que o teu professor, o que o teu mentor, o que a pessoa tá te dizendo pra te aplicar, se tu aplicar como ela está dizendo que é pra te aplicar, vai dar certo. O que não tem. pode acontecer é o quê? Tu não gostar daquilo ali. Tipo, a minha. Assim, não se identificou. A Tudo guria bem. comprou o curso e disse: Ana, não dá, eu não consigo vender. Aí o que eu vou fazer? Infelizmente eu não posso fazer nada. Ana, comprei o curso, mas eu não gosto de ter que arrumar foto no Canva. Aí faz parte do processo, porque a gente não faz só o que a gente gosta no trabalho, né? A gente faz o que a gente precisa fazer. É assim que é. É assim que é a vida. A gente faz o que precisa fazer. E elas não precisam, eu falo elas porque É pra mulher. atende, né? Elas não precisam comprar o teu curso ou o curso de alguém ou de ninguém. Tudo Tem na internet. na internet grátis. Tem todo o conteúdo grátis na internet. Tem. Tem uma frase que eu ouvi, acho que foi num filme que eu guardei, tem muitos anos que eu vi, que é curadoria tem valor, né? Às vezes o que a gente faz, a gente sintetiza todo o conteúdo, porque se fosse possível, é impossível. Mas fosse possível somar todas as horas de estudo que nós temos, horas de tela, nós temos muito mais das 10 mil horas que todo Com mundo fala, certeza. né? E aí esse tempo que nós passamos em frente à tela, a gente consegue sintetizar. Esse tempo que tu passou estudando, fazendo as tuas validações, as verificações, os cursos do Google, tu consegue sintetizar
e entrega mastigado da maneira mais resumida possível. Mas tem grátis na internet. Tem tudo grátis na internet. Inclusive, no próprio Google tem Tem tudo, o passo a tudo passo. grátis. Não precisa comprar nada de ninguém. Agora, não, eu quero resumido, porque para mim otimiza o meu tempo. Eu compro tempo, Compra né? tempo. Por um valor simbólico. E, o tempo que eu economizo de fazer a pesquisa sobre o que é importante, aqui está sintetizado o que é importante, eu vou fazer o que. A única coisa que bota dinheiro, que daí aí eu já puxo pro meu lado, né? A única coisa que bota dinheiro no nosso bolso. Venda. Venda. Nada mais bota dinheiro no nosso bolso. Agora eu lembrei dessa curadoria. Tu lembra que mês passado eu estava tentando baixar um programa lá, e aí não estava conseguindo, e eu tinha que fazer um ajuste no programa. E eu não conseguia fazer o ajuste. Daí eu já estava irritada que eu não conseguia fazer o ajuste. Aí eu sei que eu fui, acho que eu levei 2 dias pra conseguir fazer o ajuste, porque eu sou teimosa, né? Tipo, vou ter que fazer, eu vou fazer. Eu fui lá e fiz, mas é uma coisa fora do meu trabalho, não é do meu trabalho. Aí eu fui lá, só que eu levei 2 dias pra saber que eu tinha que abrir um cadeado no programa. 2 dias. Eu lembro que tu até falou assim pra mim, ai, Ana, larga isso aí, procura aí alguém que faça isso aí pra ti, não sei o que. Eu disse, não, agora eu vou fazer, eu já baixei tudo, já fiz tudo, agora eu quero saber como que arruma esse negócio aí. Levei 2 dias. Daí depois tá, daí eu fui. Quanto custam os teus 2 Então, dias? mas daí eu fiz, porque daí eu já tava braba, eu fiz de birra. Tipo, não, agora eu vou fazer essa coisa aqui. Aí depois, daí passou, a gente começou a rir. Cara, eu perdi 2 dias. Quanto que custa 2 dias? Olha o que eu poderia ter feito em 2 dias. Eu fiquei 2 dias. Então, é isso que só terminando, é isso que o curso faz, né? Não só o meu curso, de várias pessoas. Ele te traz a curadoria. Ele te traz tudo resumido. Aquilo que tu, às vezes, tu vai levar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses para aprender, tá ali resumido. Para um mês, tu já sair vendendo, tu já sair performando. Você tem uma nova profissão, né? Uma nova profissão em pouco tempo. Isso. Porque isso é outra coisa que a gente está falando sobre o empresário não ver valor no perfil de empresas do Google. Às vezes a gente não vê valor nisso aí, nesse movimento que está acontecendo da internet, que acaba sendo um movimento recente. Tem 15 anos de internet que está transformando a vida das pessoas. Perdi minha linha de raciocínio, como sempre, né? Acontece. Então, a internet, ela é uma revolução, e eu vejo a internet para uma porta realmente de entrada para as mulheres. Principalmente para aquela mulher que quer trocar de profissão, ou não tem uma profissão, que muitas vezes depende de alguém para ir num salão, depende de alguém para comprar uma roupa, depende de alguém. Escuta coisas que não precisariam escutar por não ter o seu dinheiro, por não fazer por ela. Então, isso ela consegue fazer, porque ela consegue fazer de casa, ela consegue cuidar dos filhos, se for o caso, consegue fazer tudo. E esse mundo digital é um mundo que ele ainda é mais masculino. Tem mais homens ainda no digital. E gestores, principalmente, a gente participa de um dos milhares de grupos que a gente participa lá. A maioria, todos que a gente participa, a maioria são homens. Os masterminds também. Todos são homens. Só que a gente, ao puxar para o passado, tu fala de venda, tu puxa para o passado, vou puxar para o passado da mulher, nós temos uma visão diferente. Nós temos uma visão mais delicada, uma visão mais cirúrgica, eu diria, mas não é essa palavra, fugiu a palavra. Então a gente tem uma outra visão, a gente é comprometida, não que os homens não sejam, os homens também são, mas a gente é comprometida, a gente entrega um bom trabalho. E quando a mulher, ela consegue se destacar, ela consegue, ninguém segura ela. Não, isso é uma verdade. Ela e alguns trabalhos que explode. são mais delicados, assim, a mulher ela tem mais atenção mesmo, ela percebe. Os detalhes, essa é a palavra que eu queria falar. Os detalhes, as nuances. Então, quando ela pega isso e quando ela consegue desabrochar, ela consegue explodir a cabeça, né? Quando eu falo explodiu minha cabeça, tu percebe que tu é capaz, Sim. que tu pode. E que se tu te especializa naquilo ali, cara, ninguém te segura. Não tem ninguém, não tem como. Tipo, tu mesmo falou lá no início, a gente conversando, eu tenho 70 cursos dentro da plataforma do Google. São validações do próprio Google.
Quanto tempo para fazer Quanto isso, tempo né? para fazer isso, né? Fora os outros cursos da vida aí que a Só gente que faz. as pessoas não precisam esperar serem uma gestora com 8 anos, com mais de 8 anos de estrada, como tu és, com Uhum. mais de 70 validações e não sei o que mais, não sei o que mais, para começar a performar. Não. Elas podem ter uma nova profissão, jogo rápido. E o que eu estava falando, que eu esqueci o Uhum. raciocínio, é que às vezes a gente não vê o valor disso, a força disso. Porque em um mês tu já faz tuas primeiras vendas, em um ano tu fica bom de verdade, e em um ano, com um investimento muito baixo ou até de graça, através dos conteúdos que Conteúdos tem aí, gratuitos. tu passa a ganhar mais, às vezes, tu passa a ganhar mais que o médico. É impressionante o que a internet. A gente cansa de ver piar, né, de Uhum. 14, 15 anos que está Ganhando grana. fazendo. Não vamos falar em número, mas está É. fazendo um dinheiro que um médico não vai fazer, não fez e não vai fazer. A internet possibilita isso. E o Google Meu Negócio tem esse detalhe para que eu vejo ele mesmo como um produto bem bacana para a mulher, porque ele precisa de mais sensibilidade. É, ele precisa de um olhar, de uma Ele precisa, atenção ele precisa. carinhosa E ali. encaixa muito bem ali, eu acho E quando eu falo que o muito Google alvissareiro. e quando eu falo que ele é a porta de entrada, porque eu já tô quase 10 anos aí no marketing, mas eu comecei pelo Ads. Eu não Uhum. comecei pelo Google Meu Negócio, porque eu não fui apresentada lá atrás pro Google Meu Negócio. Porque ninguém via a Porque importância ninguém do vê a Google. importância. Então, quando eu comecei o Google Meu Negócio, eu já tinha o Ads. Então, para mim, óbvio, né, foi mais fácil ainda a adaptação, porque eu já vim do Ads. Só que a mulher não precisa fazer que nem eu fiz. Ter aquele curso lá extenso, caro, né? Ficar não sei quanto tempo estudando para começar no Ads. Começa no Google Meu Negócio, porque daí tu já vai te familiarizando ali, vai percebendo, vai entendendo a ferramenta. Aí depois sim, quero dar um próximo passo, quero me aperfeiçoar mais, não quero ficar só no Google Meu Negócio, que eu não acho só, porque é um oceano azul É aí, é o suficiente. É suficiente. suficiente Mas, para fazer mas se a pessoa uma quiser, performance gigante. ela tem que ir, Tem o próximo passo. né? Sim. Aí ela vai pro Ads, porque no Ads ela também já vai, até o próprio cliente dela de Google Meu Negócio pode querer ter um Sim. Ads. Ela cria uma Então, esteira de uma produto esteira daí, de né? produto. No meu caso, eu, né, fiz ao contrário. Caminho Eu inverso. fui primeiro Ads, depois fui pro Meta, também fui me especializando em todos os tráfegos pagos. Mas a pessoa não precisa ir pro tráfego pago. Ela pode ficar ali no Google Meu Negócio, que é orgânico. A empresa vai ter que ter não. Vai fazer só a recorrência, não precisa investir em tráfego. Então, é uma porta de entrada mais fácil de aprendizado, mais receptivo. Então, eu acho que é um ótimo. Acho não, tenho certeza. É É ótimo, um né? ótimo. Não, e o bom, a gente está encerrando aqui, tá chegando já na hora. A gente Aí tinha começa a conversar e outra ideia, outra esquece da programação. vida. Então, eu quero que, antes da gente encerrar, que tu deixe 2 recados. Um é para o empresário, porque ele deveria contratar uma empresa para otimizar o seu Google Meu Negócio, e o outro é para tuas Gurias. seguidoras, tuas gurias, como tu chama. Mas falar sobre o Google Meu Negócio ser uma barreira de ter uma baixa barreira de entrada, tu não precisa ter um Instagram, tu não precisa ter Não. seguidores cara, desopilem desse negócio de seguidor um pouco, sabe? Seguidor não dá dinheiro, seguidor não paga conta. O que paga conta é o fundo do funil. Se tu conseguir colocar o teu seguidor no fundo do funil, Aí sim. perfeito. Esse é o jogo. Agora, seguidor não paga conta. O seguidor não bota dinheiro no teu bolso. O que bota dinheiro no teu bolso é venda. E venda ela só sai no fundo do funil. E o fundo do funil é o Google. É o Google. É o Google. Uhum. Então a gente tá encerrando, Ana, Tá. aqui esse episódio sobre Google Meu Negócio. A gente deu Saiu um uma pouquinho, saída né? um pouquinho, acabou falando um Normal. pouquinho de anúncio. É que A gente se empolga. o anúncio também é apaixonante, inclusive empresário da ramo da construção civil. Eu tenho mais de 30 anos de construção civil. Eu conheço o nosso mercado, né? Eu conheço o teu mercado, eu tenho quase 10 anos de marketing digital. Eu vendo as minhas casas através da internet, eu vendo também o meu produto através da internet. Se tu já fez marketing e não deu certo, se tu nunca fez marketing, tu tá perdendo tempo. E se tu fez e não deu certo, talvez é porque tu não tenha feito com alguém que entende o teu nicho, entende o nosso nicho. Eu vou criar isso, eu vou deixar um anúncio, tá? Faz de conta que é um anúncio, clica aqui. Quando esse vídeo estiver no ar,
tu vai ver esse vídeo e vai ter vou deixar um link ali embaixo. Então clica aqui e marca uma sessão estratégica comigo, eu vou falar contigo aí, a gente faz uma call, uma meet, e eu vejo se faz sentido para mercado capital, porque eu só embarco em projeto que eu consigo ajudar de verdade. A gente vê principalmente se faz sentido para ti, se eu consigo te ajudar. E vamos performar, porque a internet está aí, é o hoje. Não tem outro caminho. A gente não falou nossas redes sociais, né? Me segue lá, eu sou o Eu Pablo Vendas. Eu Pablo Vendas no YouTube, no TikTok, no Instagram e no X. Bom, vou deixar o recado pro empresário que tu falou. Então, tu que é empresário, tu que é empresária, veja como é que tá esse teu perfil, veja se tu é dono desse teu perfil, porque se tu não for, tu tá correndo um risco aí de outra pessoa mal intencionada pegar esse perfil e dê valor para ele. Pense que ele é a tua porta de entrada, é o teu caixa eletrônico. Ele vai te dar retorno. E se o teu cliente não está indo até a ti, ele está indo para o teu concorrente. Então, tu está deixando dinheiro na mesa, com certeza. E isso não é bom, né? Ninguém quer perder dinheiro. Então, se quiser que eu posso dar uma analisada no perfil, se tiver alguma dúvida, pode fazer que nem copiar o Pablo, faz de conta que isso aqui é um anúncio, clica aqui, me chama, eu posso fazer uma análise para te dizer se como é que tá esse perfil aí, como que dá para otimizar ou não. E agora para as minhas gurias, eu diria que, gurias, invistam em vocês, pense em vocês. A gente, pode parecer um papo aí de coach, de louco, mas a gente é o nosso maior investimento. E se a gente não investir na gente, ninguém investe. Então corram atrás. O Pablo bem falou que tem os conteúdos gratuitos, não precisa ser comprar, tem gratuito. Então vão atrás, estudem, se profissionalizem. É um oceano azul. Quem chegar primeiro vai dar de braçada. Aproveitem isso, aproveitem que está no início e façam essa mudança. Pensem na prosperidade, vamos ser prósperas, vamos mostrar para esses homens o quanto que a gente pode, o quanto que a gente é boa e vamos parar de escutar coisinha que eu tenho que te dar isso, eu tenho que te dar aquilo, que tu não faz nada. Não, a gente faz e vamos fazer pela gente. Chega de escutar que fulana tá sempre bonita e a gente não tá, porque sim, a gente precisa fazer o nosso, a gente precisa ter o nosso dinheiro, as nossas coisas para a gente se cuidar. Como falei para vocês, a gente é o nosso maior bem, então vamos se cuidar. Era isso, gurias. E para todo mundo, minhas redes sociais, ana.capital, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Me sigam lá, se inscrevam no canal, sempre tem algum conteúdo legal. E também quem quiser bater um bate-papo, quiser tirar alguma dúvida, empresário, as minhas gurias, podem me chamar lá no direct que eu respondo. Beijos, muito obrigada. Então é isso, gente. A gente está encerrando mais um MercadoCast, um podcast feito de empresários para empresários. A gente quer. Eu ainda falo isso, o projeto ainda está no início, mas a gente vai juntar esses empresários aqui de Cabo Frio, vai criar essa conexão. Vamos fazer um evento presencial com esses empresários. Dicas são muito bem-vindas. Quem quiser, deixa algum comentário aqui embaixo do vídeo, alguma dica. Pô, leva fulano, convida fulano, a gente tá aqui para criar essa sinergia e ajudar. A gente grava aqui no podcast Cabo Frio, @podcast Cabo Frio, é um estúdio excelente, uma estrutura maravilhosa. Recomendo muito quem tem ideia de gravar um podcast, vem para cá, que tem um baita de um atendimento, tem um baita de um suporte, uma baita de uma estrutura e vai ficar muito bem, vai entregar um conteúdo de qualidade também, isso é importante. Isso, quando a gente iniciou o projeto do Mercado Cash, era uma coisa que a gente buscava, era que visualmente fosse legal, o áudio fosse legal, a estrutura fosse legal para que vocês recebessem um bom conteúdo. Eu sei que a gente ainda tem alguns pontos a melhorar, porque eu não sou um comunicador, não sou o cara do rádio, nunca fui essa pessoa, eu sou um vendedor.
Mas tá saindo, tá legal e a gente tá conectando com os empresários, a gente recebe alguns feedbacks positivos aí na Rússia, é legal, tá se cumprindo o intuito, né? Então, empresários e empreendedores e futuros empreendedores ou empreendedoras, Empreendedoras. sejam muito bem-vindos ao MercadoCast e daqui a pouco tem mais. Até o próximo. Valeu!